Vai começar. Pronto, tá gravando. Boa tarde, meninas. Começando agora oficialmente nossa aula de estudos morfológicos, no curso de Ciências Humanas e Sociais do Leducar da UFRR. Hoje, a nossa aula vai ser sobre pronomes e também sobre preposições. Eu vou juntar esses dois assuntos na aula de hoje, tá? A gente já viu substantivo, verbo, advérbio. Hoje a gente vai falar sobre os pronomes e as preposições. Vamos começar com as preposições. Pessoal? Pode deixar, Ednet, se você quiser, o áudio aberto para poder ouvir vocês. Aqui. Eu vou começar a passar a apresentação, então talvez eu não veja vocês direitinho. Se precisar, me chama, tá? Eu vou estar com a apresentação aqui aberta na minha tela para poder passar. Então, primeiro, que classe de palavras é essa? O que são preposições? Preposições são aquelas palavrinhas que não têm exatamente um sentido, exatamente próprio delas, né? Mas que têm a função de ligar os termos, de fazer relações gramaticais. Por exemplo, a, para, ante, após. Alguém falou alguma coisa? Não. Tá. E são palavras que ligam uma palavra para outra. Por exemplo, após a aula, a Lindinara vai fazer as atividades que está devendo. Entende? Então, após a aula, tá ligando a oração. Ou eu vou fazer. A Lindinara vai falar: a professora está muito sem graça fazendo brincadeira comigo. Esse sem está juntando professora e graça. Então, são palavras sempre que juntam duas palavras. Tem que pensar nisso, que as preposições juntam as duas palavras. A preposição per, que era do português antigo, ela acabou juntando com os artigos a, as, os e as e virou pela e pelas, pelo e pelos. Ah, professora, não quer dizer que pela é uma preposição grudada com artigo? É, a gente não usa mais per, né? A gente usa por. A preposição mudou pra gente. Mas quando junta, fica pela e pelos. Eu falei para vocês numa aula, uma vez no Educar também, quando eu falei de artigo, e é verdade, eu junto a preposição em com os artigos a, as, os e as, e vira na, nas, nos e nas. Aí eu nem tô vendo a cara da Dinete, mas eu sei que ela vai falar, mas professora, eu vou ter que lembrar que no é uma preposição mais um artigo? Vai lembrar que sempre que tiver um no, é o em mais o o. E o na é o em mais o a. Beleza, meninas, até aí? Beleza, professora. Fácil saber que preposição são palavrinhas que ligam duas palavras e que às vezes elas se juntam com algum artigo, tá? Bora seguir. Então, ó, por exemplo, isso na linguagem falada, na internet, é muito comum. Opa! O de, um oi, o a é do e da, fácil, a gente usa muito. Agora, dum, duma, num, numa, é sempre assim, a preposição que gruda com o artigo. Preposição também pode grudar com pronome, que a gente vai ver daqui a pouco, pronome. Por exemplo, de pode grudar com pronome e isso vira disso, tá? De com aquilo fica daquilo, daquele, daquela. Porque a língua, assim, vai mudando, vão grudando as coisas. A gente diminui. Eu dei o exemplo na sala de aula com você ainda do vossa mercê, que virou você, que virou você, que virou você. A língua ela é dinâmica, ela muda o tempo todo. Então, essas junções, aglutinações acontecem. Em, mas isso é nisso, em, mas aquilo naquilo. Nada que vocês não saibam. Vocês são falantes de língua portuguesa, então isso é natural para vocês já. Mas o que eu estou trazendo é explicitando uma coisa que vocês fazem no dia a dia, que já é normal. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Tá? Coisa fácil. Já falei para vocês que é tudo muito fácil. Vocês já... É fácil, professora, mas assim, o que a gente tem sofrido muito, eu e a Ednete, é que, assim, no caso, a preposição, o artigo, e eu aprendi com a senhora, né? Isso foi agora que eu aprendi.
vem a vírgula. Quando vem, aí vem a vírgula, entendeu? Eu não sabia desses detalhes. Eu nem sabia que isso existia. Eu boto vírgula e ponto como eu tô lendo. Eu quero que você entenda. Sim, Indinara, eu vou dar uma prévia para você. A gente vai entender um pouquinho melhor de pontuação semestre que vem, quando eu trabalhar com vocês estudos sintáticos, tá? Estudo sintático é bem legal. Bem legal. Porque agora a gente está vendo tudo separadinho, né? Separadinho, a vírgula, as classes de palavras. Daqui a pouco, a gente vai ver como elas funcionam nas relações das frases, estudos sintáticos. Aí, por exemplo, você vai ver, tem uma oração, aí eu ponho uma vírgula para separar uma oração da outra. Professora, mas que é oração? Vou contar semestre que vem para vocês que é uma oração. Vai separar uma... essa oração ela é explicativa, é uma explicação. Então, ela está entre vírgulas. Então, semestre que vem tem bastante coisa legal, bastante conteúdo. E essa parte de pontuação eu espero que fique clara para vocês. Eu vou dar um intensivão de pontuação com esses sintáticos. A senhora faz um material bom, professora, viu? Que eu vou ter que guardar, que é para me fazer o meu TCC. Olha, que legal, Lindinara. Você vai trabalhar com pontuação? Porque a gente aprende muito, a gente erra muito, professora. A gente não tem noção. Eu, de verdade, eu nem sabia que existia isso, que tinha esse detalhe, como a senhora falou. Eu aprendi com a senhora, eu fiquei assim, eu nem sabia que isso existia, que, não, porque tem a preposição, ou não sei o quê, aí vem a vírgula, eu disse, no dia que a senhora falou, eu falei assim, aonde está isso que eu não sabia? Não, mas a gente vai aprendendo junto assim. É por isso que eu fugi da senhora, eu disse, não, vou ficar louca. Ai, meu Deus, que professora horrível. Não, professora, não é horrível. Foi a minha falta de conhecimento, que eu nunca tinha visto. Então, assim, foi anteriormente. Eu não sabia que existia isso. Realmente não foi me passado isso. Entendeu? Que tinha esse detalhe. Senão eu saberia. Eu fiquei com vergonha, porque eu não tinha nenhum conhecimento. Eu acho que tem bastante, né? Não tinha nenhum conhecimento, professora. A senhora estava falando, era como se eu estivesse na primeira série. Não, mas tudo bem, a gente está num período para isso. Uma coisa importante para a gente pensar no curso de Educação do Campo é que no curso de Educação do Campo, no curso de Letras, qualquer curso de Universidade Federal, que atenda um público em geral, né? Os alunos, eles podem chegar com qualquer nível, Nara, qualquer nível. Ele passou no vestibular, ele pode chegar sabendo mais, sabendo menos, não sabem mais de história, outros mais de geografia, outros mais português. Não tem problema. Mas a nossa função aqui na universidade é ensinar para que vocês saiam sabendo. Então, essa dificuldade não é só sua. As outras meninas também falaram, eu não sabia de nada, ou eu achava português muito chato, fiquei com medo da aula. A Jocivandra falou isso, a Lindinara falou isso, a Ednete falou isso, sabe? Então, é normal. E você vai sentir isso em outros momentos da universidade. Então, vem com medo de tudo. Como diz uma música que eu gosto aí, põe o medo embaixo do braço e vai. Porque você não vai saber muita coisa. Professora, eu não estou aparecendo, tá? Mas só para viver aqui sozinha mesmo. Tá bom. Mas você estava direitinho, mas a Lindinara. Ela não quer ficar do meu lado. Ela disse que a minha feiura vai ofuscar. Não, eu não consegui abrir a câmera aqui. Aqui não abriu a câmera, mas ela está aqui do meu ladinho. Não, eu tô ouvindo. Sem problema, Ednete. Tranquilo. Ali, tô vendo até a mãozinha da Ednete. Mas então, deu para entender? A gente vai tirando as dúvidas. Não tem o problema do nível que vocês chegam, não tem problema. Estudos sintáticos é muito conteúdo. Se eu ver que não vai dar para dar tudo na disciplina, a gente faz um curso de férias, um curso de extensão, um projeto de ensino, para discutir essas coisas com vocês. Né? Porque é bastante coisa mesmo. Eu só fui aprender a fazer pontuação mesmo na Universidade de Letras, quando eu cheguei para aprender estudos sintáticos. Eu já sabia fazer análise sintática, tudo isso no ensino médio. A gente aprende a fazer isso aonde? Sintático é, professora? Estudo sintático, semestre que vem, Lindinara. Eu vou procurar o conteúdo sintático. Adivinha quem vai dar a disciplina? A senhora, né? Claro. Sou eu, vou dar. Pode deixar que eu vou caprichar no material para vocês, viu? Tá? E vou tentar concentrar o máximo que eu conseguir na parte do tempo universidade, que eu sei que você aproveita muito mais. De verdade, eu não sei nem onde procurar
o que eu quero aprender. Assim, como eu perguntei, sintático, aí eu vou na internet e procuro, né, sobre assunto sintático, porque senão eu vou assim, como aprender a botar ponto e vírgula. Então, mas se você for procurar na internet análise sintática, ele vai passar uma série de coisas que não é o que você quer. Ele vai falar... Por quê? Porque, já adiantando um pouquinho, a gente vai aprender... Você aprendeu o que é verbo, não é? Todo mundo sabe o que é verbo aqui já. Aí eu vou falar com vocês semestre que vem. Gente, vamos achar a oração? Cada oração tem um núcleo, um verbo. Qual é o verbo? Então, você não tem que achar o verbo para achar a oração. Por exemplo, naquela prova que eu dei para vocês na última prova, tinha uma música. Deixa eu ver se está aberto por aqui ainda. Não. Fala uma frase para mim, Lindinara. A música, ela passou? Não, uma frase para ela. Qual é a frase? Eu fui à escola. Eu fui à escola. Obrigada, Ginete. Qual é o verbo? O verbo é fui. Fui. Então, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Eu fui à escola é uma oração. Agora, se eu falar assim, eu fui à escola que está no cantar. Quantos verbos tem? 2. Fui e está, não é isso? Então, eu tenho 2 orações. A primeira oração, eu fui na escola. A segunda oração, está nos cantar. Entende? Porque é tão importante, estou pegando para vocês. Olha, gente, vamos ver o que é preposição, o que é verbo, o que é advérbio, porque semestre que vem, vocês têm que ter isso muito claro para fazer análise sintática. Se vocês confundirem conjunção com preposição, com substantivo, com artigo, vocês vão ter problemas. Por isso, o meu convite. Por exemplo, vocês perderam aula. A Ginete perdeu uma, você perdeu acho que 2 ou 3. Foi. Eu perdi bastante, professora. Eu até falei que eu estava de recuperação por causa dele. Ele falou, por que a senhora vai para a Federal hoje? Então, todo mundo de férias. Eu disse, porque eu fiquei de recuperação por sua causa. Então, a minha sugestão é, pega o material com a Ginete, revisa as matérias que a gente já teve, diz para não tirar dúvida. Se tiver dúvida, manda para mim no WhatsApp, sabe? Revisa tudo isso muito bem, porque vocês vão precisar semestre que vem. Tá? Começa esse trabalho de revisão entregando as atividades da manhã. Você vai tirar um monte de dúvida, tá? Aí amanhã em aula eu vou corrigir com vocês as provas, as 2, e vou tirando mais dúvida. Porque essa parte dos morfológicos tem que estar muito clara para vocês, para poder ir para o sintaxe, senão vai embolar tudo. Qual é o problema com língua portuguesa e com matemática? É igualzinho. Se você perde o comecinho, depois você fala, não sei de nada. Por quê? Porque você não pegou o passo a passo, não pegou o comecinho, entendeu? Beleza? Posso seguir, meninas? Então, voltemos aí nas preposições. A palavra mais e e, elas são conjunções que a gente vai começar a ver daqui a pouco. E assim como as preposições, elas não aparecem sozinhas. Então, eu estou falando que tem preposições que ligam as palavras, mas as conjunções vão ligando as orações, como eu falei com vocês. A escola que eu vou fica do cantar. Esse que é uma conjunção, mais uma conjunção. A Ednete achava português difícil, mas se saiu muito bem na prova. Então, uma oração, a Ednete achava português difícil. E saiu bem na prova, para juntar essas duas, eu coloco mais. Ou então, a Ednete estudou muito e saiu bem na prova. Vocês percebem a diferença? Que esse mais e esse e juntam 2 ideias que eu estou chamando de oração? Sim? Eu não estou ouvindo, meninas, nem vendo vocês. Tá? Então, as conjunções, elas vão ligando mais as ideias, as orações que a gente vai ver. Elas podem ligar orações ou palavras, expressões, desde que tenham a mesma função gramatical. Como assim, professora, a mesma função gramatical? Desde que sejam orações, ou que sejam palavras, palavra com palavra. Então, por exemplo, conjunções que dão um sentido de soma, que é, aqui, dorme o teu sono sossegado e puro. Esse ezinho que está aqui, ele dá função de soma. Ou, eu gosto de comer cupuaçu e banana. Então, esse e, ele está somando. Ou então,
eu não gosto de açaí nem de acerola. Esse nem, apesar de ser uma coisa negativa, ele está somando duas coisas que eu não gosto. Nem açaí, nem acerola. Tá ok? Ok. Ou então de contraste. A Lindinara estava com muita dúvida, mas estudou e saiu bem na prova. Então, ela tinha uma ideia. Ela estava com muitas dúvidas, muitas dificuldades. O que a gente espera com isso? Que ela vai mal na prova. Só que aconteceu. Esse mais veio, ela estudou muito e foi bem na prova. Tá? Ou então, a Lindinara foi bem na prova como a Ednete. É uma comparação, eu posso comparar também. Eu posso falar que a Josivandra, ela foi bem porque estudou, ok? Todas as palavras que eu estou falando com você agora são as conjunções. Então, ó, voltando. As preposições pela, na, em, com, para vocês vão ter isso mais claro com o uso, viu? Não se preocupem, não. E as conjunções que são mais, e, que, nem. As duas, tanto preposições quanto conjunções, a gente também pode chamar de conectivo. Por quê? Porque são elos, são coisas que grudam uma coisa na outra. São palavras que estabelecem ligação entre elementos do texto. Esses elementos podem ser tanto as orações, os períodos, que vamos ver semestre que vem. E elas desempenham um papel importante para garantir a coesão textual. Professora, pelo amor de Deus, o que é coesão textual? É como o texto é costurado mesmo, né? Como é que ele é organizado. Que consiste na articulação e sequenciação dos elementos do texto. Vocês já viram aqueles textos que a pessoa escreve com as redações? Ontem eu fui para a escola. Ponto. O dia estava ensolarado. Ponto. Cheguei às 10 horas em casa. Sabe? Muito quebradinho, assim, a gente fala muito estanque, muito pontual. Por que esse texto está assim? Porque está assim conectivo, não tem preposição, não tem conjunção, entende? Então, você sabendo as conjunções, as preposições certinhas, o texto vai ficar mais fluido, mais leve, o leitor vai entender melhor. Olha só que importante. Fiz o nosso TCC. Para o TCC vai ficar perfeito, Lindinara, é isso mesmo. Tá? Uma coisa importante para vocês aqui, ó. Bem importante, atenção. A palavra mais pode intensificar. A gente já viu que ela pode ser um advérbio, né? Pode ter a ideia de mais, de maior quantidade. Por exemplo, a Lindinara é mais alta que eu, ok? Então, esse mais com i, ele pode intensificar. Mas o vocábulo mais... Não, você tá muito inteligente, sim, Lindinara. Agora, ó, esse vocábulo mas sem o i, ele é uma conjunção de oposição. Então, olha que interessante. A Lindinara estudou mais português esse semestre. Então, esse mais com i, ok, Lindinara? Ok, professora. A Ednete tinha medo das aulas, mas aprendeu rápido. É o mais de baixo, sem o i. Vocês conseguem perceber a diferença dos dois mais? Mais com i e mais sem o i? Mais é quantidade, com i é quantidade, né? Eu acho. Isso mesmo. Aí, mais eu acho que é ligando que eu não sei ainda da palavra, é um assunto ao outro, alguma coisa. É isso mesmo, tá ligando um assunto ao outro, com a ideia de preposição. O mas, eu consigo trocar pelo porém, por exemplo. Quando for com essa ideia de ligando, como a Lindinara falou, de oposição, eu posso trocar por porém, por outra conjunção. Ah, professora, então eu nunca vou poder colocar o mais ligando com o i? Não, não pode, gente. Como a Lindinara falou, esse mais com i é quantidade, é intensidade, tá? E o mas, sem o i, essa ligação em sentido de oposição, de moderação, de restrição, ok? Gravaram? Sim. Beleza. Decoraram, porque como dizia minha professora de latim na faculdade, decorar quer dizer pôr no coração. É decore do latim. Então, põe isso no coração. Mais com i quantidade, mas com s oposição. É uma conjunção.
Ai, a internet está caindo. Tá chovendo aqui, professora? Aqui já choveu e já voltou. Parou de chover de novo. Até aqui, meninas, dúvidas? Não. Fácil, né? Vamos aproveitar que estamos empolgados, estamos no pique. Vamos trabalhar os pronomes? Já comecei um pouquinho de pronome com vocês na sala de aula, quando trabalhamos verbo. Vamos avançar um pouquinho com os pronomes de novo. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Uma janela. Aquele grandão lá tá melhor. Peraí, que ele não tá aparecendo aqui ainda. Achei. Ó, essa aula não fui eu que peguei da internet, mas deixei ela bem explicadinha, vai servir bem pra gente. O professor que fez ela, ele fala aqui: pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Os pessoais... Oi? Não estamos me escutando. Ah. Eu espero. Beleza? Então, ó, pronome pessoal, a gente começou a ver quando viu os verbos, né? A primeira pessoa do singular, a primeira pessoa do plural, o pronome do caso reto. A gente já viu alguns pronomes pessoais do caso reto quando pensou em verbo. Vamos ler essa tirinha aqui. Não sabe elogiar, não elogia. Que delícia, quase igual a da minha mãe. Puxa, você tá linda nessa foto. Eu adoro seus culotinhos, sabia? Essas mulheres saradonas e malhadas do TV, eu prefiro você. Agora me diga uma coisa. Primeiro vamos entender a tirinha. Esse marido tá indo bem com a esposa dele? Como, professora? Esse marido da tirinha, ele tá indo bem com a esposa dele? Tá falando legal, assim? A esposa tá gostando dos elogios dele? Não. Ia gostar, Ginete, seu marido falar assim, esse bolo tá uma delícia, tá quase igual ao da minha mãe. Não. Não, ele só vive comparando com outra coisa, a gente ia ficar furiosa. Eu acho que eu já tinha matado ele. Misericórdia. E se ele falar assim, Lindinara, nossa, nessa foto você ficou bonita, hein? Ah, professora, mas ele... Aula de família. Não, se ele tá falando assim, Ele nessa foto você tá bonita... Não, aí é passado, né? Naquela foto, eu acho que eu iria me sentir ofendida. Porque pelo quadrinho, a cara dela aí, ó. Ele tá com economia. Tipo, ela tá bonita só nessa foto, ela não é bonita de verdade, né? Podia dizer pessoalmente, ai, amor, você tá linda, né? Assim, olhando pra Melhor, né, Lindinara? Ou então, ai, eu adoro essas gordurinhas, você sabia? Ai, você é tão gordinha, mas eu adoro. Você ia gostar? Menina, eu não sei, não. Menina, esse rapaz vai apanhar, hein? Eu ainda tava lavando louça. Menina, eu ia jogar o prato na cabeça dele. Meu Deus, o prato tá caindo na cabeça do marido. E esse outro quadrinho? Ah, essas mulheres da TV tão bonitas, saradas, lindas. Ah, mas eu prefiro você. Apanhava, não apanhava não, Ednete? Com certeza. Com certeza. Sabia que a Ednete ia falar isso. Ele compara muito. Ele compara muito. E olha só. Tá aqui. Na tirinha, tem várias palavras. Olha, minha, nessa, seus, essas, eu, que desempenham uma função peculiar na língua. A de substituir, ou de fazer referência para os nomes, né? Para os substantivos. A professora Marilena, naquela primeira fala que ela falou com a gente, ela falou, olha, uma palavra não substitui a outra, mas faz referência, remete. Então, pronome é isso. É uma palavra que faz referência para outra palavra, tá? E a maioria dos pronomes, a maioria varia em gênero, feminino e masculino, em número, em singular e plural. Então, alguns pronomes variam. Por exemplo, ela é feminino, ele masculino, elas, feminino plural, eles, feminino masculino plural, beleza? Então, essas palavras, ó, minha, nessa, seus, essas, eu e você são pronomes. Por quê? Porque se referem àquela pessoa. Eu posso falar,
essa xícara é minha, não é? Uhum. Aí a Ednete vai falar, essa xícara é da Raquel. Entendem que esse minha é como se fosse, igual criança fala, minha filha fala muito, isso é da Milena. Ela não consegue falar ainda, é minha. Ela fala, é da Milena. Então, são palavras, são pronomes que remetem às pessoas. Ok? Sim. Até aí tá difícil? Não, tá não, né, Miranda? Tá pra... Fácil, Lindinara? Não tá difícil. A Então, gente só vai ter que exercitar para ver se a gente conseguiu aprender mesmo. verdade. Então, bora. Ó, pronomes pessoais, né? Que se referem diretamente a pessoas. Então, a primeira pessoa, o eu e o nós, é quem tá falando no discurso. Eu tô falando. E nós estamos estudando. A segunda pessoa, geralmente, é quem ouve. Você falou, Ednete, tu vem que horas hoje? Isso é bem da minha terra. Tu vem que horas? É quem está escutando. Você falar, Indinara, você está entendendo? Vocês percebem que é para quem eu estou me dirigindo no discurso, segunda pessoa? Uhum. Também tem o vós e vocês, né? Aqui em Roraima e em outros lugares, a gente não costuma usar muito vós. Se eu for para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, ou em Portugal, eu já costumo usar mais o vós. Aqui a gente põe tudo para virar vocês. Não é isso? Sim. E a terceira pessoa é o assunto de que a gente está falando. Ai, gente, você vira aquele professor que chegou? Ele estudou muito, ele veio de fora, ele fez um doutorado incrível. O assunto é ele. Sobre ele que a gente está falando. Tá ok? Tá, ok. É só para a gente pensar nas pessoas do discurso. Mas lembrando que a primeira pessoa é eu ou nós. A segunda, tu, vós. E aí a gente puxa o você e o vocês para o discurso. E terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Fácil. Então, ó, olha aqui. Tudo isso que eu falei agora, a gente vai pôr num quadrinho. O pronome pessoal do caso reto. Primeira pessoa, eu. Segunda, tu. Ele, ela. Da terceira. Depois, primeira pessoa do plural, nós. Segunda do plural, vós. Terceira, eles e elas. Ah, professora, esse negócio aí de pronome oblíquo do caso átono, tônico. Esse nome átono, tônico não é muito importante. Mas o que a gente tem que pensar que esses pronomes, eles também retomam as pessoas, né? Então, se eu falo Lindinara, me chama se não estiver entendendo. Ela vai chamar quem? A mim, não é? Ou Não sei. chama eu, que o pessoal fala, né? Chama eu. Tá. Horrível, né, Ginete? Também acho horrível. Por quê? Porque você sabe que eu é um pronome do caso reto. Eu serve para executar a ação. Quando a pessoa sofre ação como me chama, eu uso um caso oblíquo. Olha só que incrível. A Ednet falou, ai, ficou horrível isso, né? Horrível, chama eu. Tem uma música que eu gosto que fala, leva eu. Leva eu. Então, leva eu. Na música, a gente pode usar isso porque é sonoro, tem ritmo. Eu vou desclassificar vocês duas como cantora, que eu ainda não consegui distinguir essa música. Leva ele, leva. Ednet, sabe qual é a música, Ednet? Sei. Não sei leva o nome. Eu, de madrugada, me chama para conversa. Enfim, então, como cantora, eu sou uma ótima professora, Lindinara, eu acho. Mas, olha só, então, quando o pronome ele faz a ação, eu uso do lado do caso reto. Quando ele sofre a ação, eu uso o caso oblíquo. É só isso, tá? E para cada pronome do caso reto, eu tenho um ou mais de um do caso oblíquo. Ah, professora, por que tem esses átonos, esses tônicos? Porque depende de onde vai ser usado. Não quero fazer uma prévia, mas vai saber isso direitinho no semestre que vem de novo. Por exemplo, se eu falo assim, Lindinara, eu trouxe chocolates para você. Eu trouxe é o verbo, beleza? Sim. Quem traz algo para alguém, não é isso? Traz então, também não é verbo, não? Traz é verbo, é. Eu trouxe, traz. Não. É o verbo trazer.
Isso mesmo. Então, quando o verbo ele pede uma preposição, eu vou ter que usar depois um pronome tônico. Por exemplo, para mim. Ok? Para mim. Isso. Não, para mim. Aqui, né? Aqui o mim. Então, eu trouxe, meu marido trouxe chocolate para mim. Primeira pessoa do singular, né? Beleza? Beleza. Agora, tem verbos que não precisam de preposição. Aí eu vou usar o pronome átono. Por exemplo, Ednete, me chama se tiver com dúvida. Quem chama, chama alguém, não é? Não tem preposição. Então, eu vou usar esse átono. Chama se estiver com dúvida, a senhora falou? É. Ah, tá. Me chama, me chama. Me diga, me fale. Ok? Isso a gente vai ver bem semestre que vem. Mas só para vocês saberem que tem pronomes que eu uso com preposição, tem pronomes que eu uso sem preposição. Sim. Ai, que difícil. Olha a cara da Lindinara de que isso é muito difícil. Mas não é, você já sabe usar isso no dia a dia. Você usa isso o tempo todo. Mas aí a gente tá usando errado. Às vezes sim, às vezes não. A maior parte das vezes está usando certo, você acredita? Que uma ou outra vez você usa errado. Eu falei agora aqui, leva eu, chama eu. A Ednet, ai, que horrível. Por quê? Porque ela é falante da língua, ela sabe que não é comum isso, ou não é norma culta, ou que é alguma variação. Ou que é uma variante de alguém que não, entre aspas, sabe falar português direito, não é isso? Eu tenho uma filhinha de 2 anos, né? A Milena, que vocês conhecem aí. Então, ela troca muitas coisas ainda. Ela fala, isso é da Murilo. Ela tá aprendendo que é gênero feminino. Esse é da Milena, esse é da Murilo. A gente entende que ela tá aprendendo, ela tá experimentando a língua. Então, a pessoa, às vezes, que tá aprendendo estrangeiro também, tá experimentando a língua. Vocês sabem disso. Vocês sabem que é do Murilo, porque Murilo é um substantivo masculino, não é isso? E aí eu uso o artigo masculino o. Aí você fala, professora, que ridículo. É mesmo, pra gente é ridículo, é muito fácil, a gente já é falante da língua. Mesma coisa. Se eu falar, Lindinara, eu vou te mostrar que é fácil. Você não vai pensar se você vai usar o contigo, o ti, você sabe que eu sei que eu vou usar. Muito embora eu fale em algumas variantes, eu vou te mostrar, você sabe que você escreve com T. Você sabe que você não vai escrever para seu marido, te amo, T-I, amo. Não é? A gente escreve te amo. Agora, eu posso dizer que eu comprei para esse celular é para ti. Olha só. Quando eu tenho o para, que é uma preposição, esse celular é para ti. Eu uso ti, esse daqui, o tônico. Quando eu falo Lindinara, te vi, eu posso até falar, te vi ontem no Caxambu. Eu vi você. Então não tem preposição. Aí eu uso o átono. Beleza? Beleza. Beleza, beleza? Sim, senhora. Não chegou o exercício aí. Calma. Vai ter. Olha a ansiedade. Então, só recapitulando. Os pronomes pessoais de caso reto, eles servem de sujeito ou predicativo de sujeito. Misericórdia, professora. Você vai falar isso semestre que vem, o que está falando agora? Quer dizer o quê? É a pessoa que faz a ação, o que é principal ali. Eu fiz críticas duras ao meu sobrinho. Ou, antes de qualquer coisa, foi ela quem começou. É quem faz a ação. Isso é de caso reto. O eu e o tu funcionam sempre como sujeito, tá? Agora, o você, ele pode variar. Como é o tratamento, ele pode ir para um lado e para o outro. E, às vezes, quando vai no infinitivo, ele junta, por exemplo, disseram para eu não me incomodar com isso mais. Então, incomodar, quando a gente viu o verbo, ele já era infinitivo. Aí ele vem. Ontem mesmo, ela me falou que não poderia vir. Infinitivo também. Beleza? Beleza. Beleza não, mas... Beleza não. Vai lá de novo. Os pronomes eu e tu funcionam sempre como sujeito.
Quando vem precedito de preposição, ou seja, quando vem a preposição antes, eles representam o sujeito de um verbo no infinitivo. Por exemplo, disseram para eu não me incomodar. Esse me, incomodar, ele vai no infinitivo. Lembra, infinitivo são os verbos que acabam em ar, ir. Você lembra disso? Lembra, Lindinara? Sim. Ar, ir é a forma quase original do verbo. Então, quando tem uma preposição antes do pronome, por exemplo, o pronome está aqui, eu. Eu tenho um para antes, para eu. Aí é para eu não me incomodar. Já viram aquela brincadeira assim? Olha, esse chocolate é para mim. Ou essa xícara é para mim, ok? Agora, essa xícara é para eu beber café. Não é para mim beber café. Entende? Porque o mim, ele não faz ação. Quem faz ação é o eu. Então, essa xícara, ela é para mim, Dinara. Mas essa xícara é para eu beber café. Se eu coloco um verbo depois, eu tenho que mudar o pronome. Ele vai para o caso reto, do eu. Sim? O eu faz ação. O mim não faz ação, né? Não, uma amiga... Vou fazer uma piadinha bem besta, viu? Vocês me desculpem. Bem besta, só para vocês esquecerem. Uma amiga minha no ensino médio falava assim, mim não é índio, mim não faz nada. Tá? É ridícula a piada. Mas só para lembrar. É ridícula a piada, eu sei. Mas vocês lembrarem que o mim não faz nada. Pois eu faz a ação. Eu pensei que nem tinha nada a ver. Eu pensei que era a forma de falar, né? Eu não sabia que o mim não fazia ação. Não. Creio que se a pessoa falar isso para mim, eu... Foi mim. Por quê, Lindinara? Porque é comum, tem lá a preposição, né? Então, a gente tá acostumado. Mas pela norma padrão da língua, não. O mim não faz ação. Ou eu falo assim, filho, por favor, traz um copo de água para mim. Tá certo. Traz um copo de água para mim. Agora, filho, por favor, traz um copo de água para eu beber esse remédio. Para eu beber o remédio. Beleza? Lindinara ficou inconformada, mas tudo bem. Né? Mas como eu entendo, assim, porque como a senhora falou, né? É muito regional. Então, assim, como eu sou daqui, mas a gente fala bem errado. Não, regional. Não é errado. É a variação, é variante. Não está errado. Como assim? É difícil. É o que eu falei para a Ednete, quando eu cheguei aqui. Ednete, é difícil, porque eu tentar me desprender de tudo que eu aprendi da minha cultura. Mas não é para você desprender da cultura. Não é, não. Não, mas assim, eu falo assim, como a senhora falou, mas eu estava crítica, que eu estava falando certo. Não, mas tudo bem. A língua portuguesa não, né, professora? Como, Ednete? A língua portuguesa não, né? Não o quê? Deve falar assim, dessa forma, né? Então, depende. A gente conversou um pouco sobre variação linguística no começo. Por isso que eu entendi, porque conforme depende. O estudo, né, assim, a mim não faz ação, eu faz ação, eu estou falando errado. Não, calma, gente. Eu estou falando norma culta, um jeito que principalmente tem que escrever, principalmente. Não tem que ser da Lindinara, que é o alvo dela aí. Ela não vai poder escrever para mim comer, não. Para norma culta vai ser para eu comer. Mas ela falando que a Ednete, que é amiga dela, tudo bem falar para mim comer. Entende? Sim. São situações comunicativas diferentes. É assim, porque a língua culta, a gente só usa mais quando está em meio de pessoas. Ambientes formais, né? Entendeu? Aí, mas só que entre família vai estar certo, né? Todos vão se entender. Exatamente. Não tem problema nenhum com isso. Tem um gramático nosso famoso, Bechara, Ivanildo Bechara, que ele fala que a gente precisa ser poliglota na nossa língua. O que é isso? Eu preciso saber jeitos de falar diferente com pessoas diferentes. Mas é diferente. Mas aí a gente...
Como a gente aprende, né? Essa parte é muito bom, é perfeito. Isso, quanto mais você aprende sobre a língua, mais habilidade você tem sobre aquilo. Por exemplo, Indinara, se você sabe que o eu faz ação, você vai poder escolher quando você for falar. Se você quer falar para mim comer, você vai entender, vai saber que é uma escolha sua. Ou para eu comer, que está mais formal, entende? Quanto mais você sabe sobre um assunto, você tem domínio de escolha, de saber, né? Você não tem só aquela opção. E serve para a língua portuguesa, serve para tudo. Tem? História. Quanto mais você sabe de história, mais você consegue ler os fatos que estão acontecendo no presente. Você sabe o que aconteceu no passado. Você não vai ouvir qualquer discurso furado e acreditar. Entende? Quanto mais você estuda antropologia, você começa a pensar nas questões do ser humano. O que eu, mulher do século XXI, tenho a ver com uma outra mulher de outro período, de uma outra época? Quais são as inquietações? Tem coisas que são comuns? Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue escolher. Não é só a única opção. Sim? Sim, professora. Posso seguir ou esperar a Dina um pouquinho? Pode seguir. Ela só está acabando de assinar um negócio ali, professora. Beleza. Que mais? Aqui. Algumas vezes, esse ela e ele junta, né? Por exemplo, apesar, seria de ela não querer, nós viajaremos hoje. Geralmente, a gente pode juntar apesar dela, porque a preposição vai juntar com um pronome de novo. É hora dele chegar, ok? Agora, pronome oblíquo. Então, quer dizer, apesar, se escreve de ela, é? Sim, apesar dela não querer, nós viajaremos hoje. Apesar de ela. Quando exercer a função de sujeito, o pronome não poderá sofrer contração. O que é sujeito? É quem faz a ação. É ela, no caso, né? Mas na fala a gente pode fazer isso. Na fala, numa poesia, numa música, a gente pode fazer isso. Talvez não possa fazer em circunstâncias formais, TCC, sua dissertação, mas em algumas situações a gente pode, porque a língua vai mudando o tempo todo. Beleza? Beleza, professora. Dinete, voltando. Os pronomes oblíquos são aqueles que servem como complemento, que sofrem ação. Eu não vou entrar em objeto, em verbo, que eu vou trabalhar depois, mas, entregou-me a encomenda. Alguém fez ação de entregar isso para mim. Então, esse me, ele sofreu ação, tudo bem? Tudo bem. Não é quem está fazendo. Por isso que eu uso o me. Agora, fizeram-no devolver o dinheiro. Fizeram alguém, que eu posso falar, fizeram quem? Ele. Não vai ser ele. Por quê? Porque ele é quem faz a ação. Então, eu vou usar esse no para remeter a pessoa a ele. Ou o homem. Por exemplo, faz conta que Maurício roubou o dinheiro. Maurício. Fizeram no devolver o dinheiro. Fizeram, na fala que tinha que falar, fizeram ele devolver. Tá? É só para falar que os pronomes oblíquos, eles remetem o pronome pessoal do nosso res, que a gente mais usa, só que eles sempre sofrem a ação. Eu não vou entrar no caso de oração reduzida, a gente dá pacífica, nada disso, porque a gente vai ver semestre que vem. Tá? Agora, pronomes átomos e tônicos, naquela livro que a gente já falou. A mãe esperava-o ansiosa. A mãe esperava João ansiosa, por exemplo. Ou a mãe ansiosa esperava por mim. Lembra? Eu falei, se tem a preposição, eu vou usar essa aqui, essa tabelinha aqui. Sem preposição, eu vou usar essa tabelinha. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui importante de pronome. Convosco e conosco é quando eu vou juntar. O patrão falará conosco. O patrão falará convosco. É só o patrão falará com nós, com vós mesmos. Esse conosco é a mistura do com, seria com nós, que aí fica conosco. E com vós fica convosco. Beleza? A gramática normativa rejeita exemplos de eles falaram com nós. Isso a gente vê no dia a dia, a gente vê na rua.
Mas pela gramática normativa, pela norma padrão, eu não falo com nós, é conosco. Eles falaram conosco, ok? Eu e tu, a mesma coisa. Se eu tenho uma preposição antes, por exemplo, aqui, entre é uma preposição. Então, eu não posso usar uma preposição e depois um pronome de caso reto. Então, ó, não é tudo acabou entre eu e tu. Não, tudo acabou entre mim e ti. Por quê? Porque tem uma preposição antes. Agora, se não tem preposição, eu uso do caso reto. Atrapalhei muito, Lindinara, me conta. Atrapalhou. Atrapalhei. Entre eu e tu, eu tô é incorreto. E eu era a crente que estava corretíssimo. Por quê? Porque lembra que eu falei que quando tem preposição, a gente, preposição, a gente vem para cá. Esse pronome do caso reto, eu faço a ação. Se eu tiver uma preposição antes, eu vou usar um desses pronomes, ok? Sim ou não? Sim. O que eu quero que vocês hoje é o quê? Que vocês identifiquem os pronomes, saibam, isso aqui é um pronome. Como é que a gente vai usar? A gente vai ver isso melhor semestre que vem. Porque eu vou ter que explicar sobre oração, sobre oração coordenada, oração subordinada. Não é agora. O que eu quero é que vocês só saibam que conosco é um pronome, que minha é pronome, que ele é pronome. Isso é importante para mim. Que vocês olhem para a palavra e falem, isso é um pronome. Pronto. A escolha do pronome não é agora que vocês vão saber. Melhor assim? Ensina os dois juntos, preposição e a conjunção, porque eles se parecem? Ou confundem? Eles são conectivos. Tanto a preposição quanto a conjunção, eles são elos, são liguinhas que grudam uma coisa na outra. Uhum. Você vai ver, só vai conseguir identificar, Ednet, direito o que é preposição, o que é conjunção, quando eu falar para você que é oração. Sim. Por quê? Porque a conjunção vai grudar uma oração na outra. E a preposição, ela gruda palavras, mas não gruda oração. Quer dizer, mais ou menos. Sim. Porque eu posso falar de uma oração reduzida de infinitivo. Aí eu vou ter uma preposição para unir. Mas isso é outra coisa, outro papo. Essas palavras são difíceis. Não, é só a palavra que é difícil. Por exemplo, Ednet, o que é o infinitivo do verbo? Me dá um verbo no infinitivo, um exemplo. Eu já falei para você que verbos no infinitivo são terminados em ar, e, i. Então, fale um verbo no infinitivo para mim. Ai, professora. Não sei, agora não vai na minha mente. Saber. Saber é um verbo no infinitivo, beleza? Sei, você falou não sei. Tá, entendi. Saber o verbo definitivo, foi o que ela falou? Uhum. Saber, ok. Agora, se eu falar assim, Ednet, eu comprei um livro para saber mais sobre a língua portuguesa. Esse para saber é uma oração reduzida de infinitivo. Por quê? Porque eu podia falar, Ednet, eu comprei um livro para que eu saiba a língua portuguesa. Eu pego esse para que eu saiba e diminuo ela. Faço para eu saber. Então, se eu sei que saber é infinitivo, depois eu vou saber que é reduzido em infinitivo. Mas essa técnica não é tão difícil como parece. O que você precisa saber de morfologia, você precisa saber o que é verbo, agora, você precisa saber o que é infinitivo. Infinitivo você precisa saber. São os verbos na forma quase original. Saber, comer, pular, rir, isso você precisa saber. Para quando chegar lá, semestre que vem, falar em uma oração reduzida de infinitivo, o que é infinitivo mesmo? São os verbos que acabam em ar, em er, em ir. O que é gerúndio mesmo? Que acaba com ando, endo, indo. A professora Raquel falou na aula de verbos. Aquela dos verbos. E participio. Não, o verbo tem que ficar fixo na mente, não pode sair mais. Os verbos sozinhos é uma coisa, né? Vamos dizer, a gente volta, vamos conjugar o verbo. A gente acha que é fácil, do jeito que a gente foi no quadro naquele dia. Mas quando ele vai para a oração, e agora essa oração com duas orações, mais só o ponto final, aí o negócio vai pegar para a identificação. Sim, mas por isso que vocês têm que saber direitinho que cada coisa, né? O que é verbo, o que é pronome. Para quando chegar na oração, eu poder falar e você poder entender. Sim, verdade. Entende? Sim.
Horrível a aula, Lindinara, muito confusa. Não, professora, não é. Eu tô perdida porque eu perdi o começo de tudo. Eu não consigo me. Aí naquele dia eu fui pegar o material da colega, a colega não tinha. Porque eu escrevo tudo, professora. Então, assim, como é a minha forma de assimilar as coisas, cada um tem a sua. Então, assim, no dia que eu assisti sua aula, a senhora viu que eu fluí bem, eu escrevi, eu consigo fazer. Então, eu só confio mesmo em mim mesmo, eu assisti. Não devia ter faltado de tanta aula, Lindinara. Bom, vamos fazer o seguinte, então, amanhã, na aula de amanhã, eu vou fazer um resumão do que eu falei. Eu vou fazer uma aula resumindo todas as partes gramaticais, tá? Fazer o resumão amanhã. Então, em vez de me entregar a atividade antes da aula, você vai entregar as atividades depois da aula, ok? Porque como você perdeu muita matéria, se você fizer antes da aula, tô vendo que você vai se atrapalhar, você não vai saber fazer. Amanhã eu vou fazer um resumão, vou retomando a matéria do semestre todo. E aí vamos ver se a gente consegue tirar mais dúvidas. Pode ser? Pode ser, professora. Porque aí a gente tenta melhorar isso, tá? E aí, semana que vem, amanhã é aula de resumão, não esquece. Venham aqui, tirem as dúvidas, beleza. Semana que vem, a gente vai ter duas convidadas. Uma convidada é uma professora amiga minha, a professora Regina Pires Brito. Ela é doutora, trabalha com lusofonia. Como assim? Com a língua portuguesa, né? Usada em vários aspectos. Usada no Timor-Leste, em Portugal, na Angola, em Macau, na China, sabe? Como é que esse português vai para além de Roraima? Vai para além do Brasil? Onde que português é falado? O que a gente sabe de português? Na quarta-feira. E na quinta-feira, vai ser uma outra professora, mestre em língua portuguesa também, que vai falar sobre como é que eu ensino português estrangeiro. Porque cada vez mais a sala de aula tem venezuelano, haitiano, todo mundo misturado com brasileiro. E como é que a Lindinara vai fazer quando chegar na escola para dar aula de português e tiver um menino venezuelano, haitiano, todo mundo junto com um menino brasileiro? Então, na aula de quinta-feira, a Piedade vai dar umas dicas para a gente de como ensinar português para a língua estrangeira, misturado assim. Essa classe mista, o que a gente faz com ela? Porque são pontos de vista diferentes. Você saber português como língua materna, eu aprendi a minha língua ali, e como língua estrangeira. Beleza? A senhora sabe que língua, professora? Só português? Eu só sei falar português, eu me viro bem no espanhol, no inglês, e sei pouquinho de francês. Pouco. Gente, francês é chique. Isso sei pouco de francês. Preciso voltar a estudar francês de novo. Mas o que eu sei falar mesmo é português, né, gente? Em inglês e espanhol me viro bem também. Ok? Ok, professora. Meninas, vou parar a aula de hoje, vou interromper a gravação aqui. Vou baixar e disponibilizar para os colegas que